Bora nessa, minha gente, porque o mercado tá fervendo e o torcedor do Fortaleza tem muita coisa para ficar ligado. Enquanto o Leão do Pici se prepara para mais um desafio no Campeonato Brasileiro, as movimentações dentro e fora de campo seguem a todo vapor. A começar pela ausência do tricolor de aço na rodada do meio de semana. O jogo contra o Atlético Mineiro foi adiado, e agora o próximo compromisso é só no sábado, quando o Fortaleza encara o Bragantino, às 18h30, na Arena Castelão. E aí já fica o toque, bora encher o estádio, porque se tem uma coisa que o time tá precisando é do apoio incondicional da sua torcida. A fase é complicada, os resultados não têm vindo, mas se tem um momento em que o torcedor precisa mostrar que tá junto, é agora. E já fica o aviso para quem é sócio. Os check-ins estão liberados de forma escalonada, começando às 10 da manhã para conselheiros e proprietários, depois para os demais planos. Então, não vacila e garante logo teu lugar no Castelão, porque esse jogo é fundamental para o Fortaleza tentar virar a chave e reencontrar o caminho das vitórias. Falando em virar a chave, a diretoria está se movimentando bastante nos bastidores. Um dos nomes mais falados nas últimas horas é o de Danilo Barbosa. A situação dele ganhou novos capítulos e deixou a torcida do Leão em alerta. O volante, que pertence ao Botafogo até dezembro, já foi informado pelo clube carioca que não terá seu contrato renovado. Com isso, o jogador está livre para assinar com qualquer equipe, e o Fortaleza entrou firme nessa disputa. Inclusive, segundo apurações, o técnico Renato Paiva pediu a contratação do atleta, o que mostra que há um interesse técnico bem definido. Porém, como acontece com frequência no futebol, quando um nome começa a circular demais, os empresários aproveitam a oportunidade para buscar propostas mais vantajosas. E foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo com o Fortaleza já tendo encaminhado um acerto verbal com Danilo, o Atlético Mineiro entrou na jogada, oferecendo um contrato mais longo e com salário superior. Resultado, o jogador ficou balançado, e a decisão agora está nas mãos dele. A sensação que fica é de que o Fortaleza demorou para bater o martelo e perdeu tempo precioso. Se o jogador já tinha dado sinal verde, por que não agilizar logo o processo e impedir esse tipo de leilão? Claro que o empresário tem todo o direito de buscar o melhor negócio para seu cliente, mas ao mesmo tempo, o clube também precisa ser mais assertivo nas negociações, especialmente em um momento tão decisivo da temporada. Com o mercado aberto e a necessidade de reforços evidentes, não dá para vacilar. O tempo é curto e a concorrência é forte. Caso a contratação de Danilo Barbosa não se concretize, o Fortaleza terá que ir atrás de outra opção para o meio de campo, o que pode demandar mais tempo de adaptação e menos margem para erro. E não para por aí. Outro nome que voltou a circular nos corredores do Pici é o do goleiro João Paulo, do Santos. A diretoria tricolor voltou a fazer contato com o atleta, que já demonstrou interesse em defender as cores do Fortaleza. A questão, como sempre, é financeira. O Santos estipulou o valor de R$ 25 milhões para liberar o jogador, que tem contrato até 2027. É uma pedida altíssima, especialmente para um clube que vem tentando manter os pés no chão em termos de orçamento. O nome de João Paulo agrada, claro. É um goleiro experiente, com um bom histórico e que poderia chegar para ser titular imediatamente. Mas com esse valor, a negociação se torna bastante complicada. Vale lembrar que o Fortaleza tentou recentemente o goleiro Marcelo Grui, que acabou recusando a proposta tricolor e pode estar a caminho do Grêmio. Ou seja, o setor ainda segue como uma preocupação, e encontrar um nome de confiança é uma das prioridades da comissão técnica. Agora, sobre Lucas Crispim, o cenário é um pouco diferente. O nome do meia voltou a ser ventilado como possível reforço, mas internamente o clima é de cautela. Renato Paiva reconhece o talento do jogador, mas avalia que ele não se encaixa no estilo de jogo que pretende implementar no Fortaleza. O treinador tem dado ênfase a um time mais físico, intenso, que marque pressão e tenha transições rápidas. E nesse ponto, Crispim ficaria devendo. Apesar disso, a diretoria ainda não descartou totalmente a contratação. Caso as outras opções não avancem, Crispim pode acabar sendo uma alternativa viável, principalmente se vier em condições favoráveis. Mas hoje ele é visto mais como uma carta na manga do que uma prioridade real. E a dúvida que fica é:
será que ele realmente agregaria algo diferente do que o Fortaleza já tem? Muitos torcedores enxergam ele como um substituto direto de Caleb, que foi emprestado ao futebol espanhol. Mas a verdade é que são jogadores de características parecidas, e se for para apostar em alguém, talvez valha mais a pena buscar algo novo, alguém com mais impacto físico, como quer o Paiva. E falando em mudanças, vamos lembrar de tudo o que aconteceu desde aquela promessa de medidas drásticas feita por Marcelo Paz após a derrota para o Cruzeiro, no fim de maio. De lá para cá, o clube realmente promoveu mudanças significativas. A mais simbólica de todas foi a saída de Juan Pablo Vojvoda. Após mais de 4 anos à frente do time, com muitos títulos e conquistas históricas, o treinador argentino não resistiu à sequência de maus resultados e foi substituído pelo português Renato Paiva. Foi uma mudança impactante, que mexeu com a estrutura e com o emocional do torcedor. Vojvoda foi, sem dúvida, o maior técnico da história do clube, mas a decisão foi tomada com base no desempenho recente e na necessidade de dar uma nova cara ao time. Paiva chegou com a missão de fazer o time voltar a competir em alto nível, e apesar do empate contra o Bahia na estreia, já mostrou algumas ideias diferentes, principalmente em termos de postura e intensidade. Além da troca no comando técnico, o clube também reforçou sua estrutura interna. Sérgio Papelin assumiu como diretor de futebol, após uma negociação que envolveu até o pagamento de multa rescisória ao Remo. Também chegaram os analistas Bernardo Lima e Henrique Bittencourt, que agora fazem parte do Centro de Inteligência do Fortaleza. São reforços fora das 4 linhas, mas que podem impactar diretamente na qualidade do elenco e nas decisões estratégicas do clube. E por falar em elenco, a reformulação também foi intensa. 6 jogadores deixaram o Fortaleza, Felipe Jonathan foi para o Mirassol, Ti rescindiu e foi para o Goiás, Pedro Augusto foi para o Sport, Paulo Fernandes foi para o Godoy Cruz, Caleb foi emprestado ao Alavés, e o atacante Romarinho, que também já foi muito importante para o time, foi vendido ao América de Cali. Foi uma limpeza considerável, que abriu espaço para novas peças. E as novas caras já começaram a aparecer. Até aqui, 6 jogadores chegaram ao Fortaleza nessa janela: o goleiro Vinícius Silvestre, o lateral esquerdo Ederson, o volante Rian Guilherme, que retornou por empréstimo, o meia Matheus Pereira, o atacante Adam Bareiro e o versátil Rosseto Herrera. São nomes que chegam para aumentar a competitividade interna e dar mais opções ao treinador. Ainda assim, a sensação é de que o time precisa de mais reforços, especialmente no setor defensivo, que tem dado muitos sustos. E os números não mentem, a defesa do Fortaleza sofreu gols nos últimos 9 jogos da temporada, o que mostra uma fragilidade que precisa ser corrigida com urgência. Renato Paiva já iniciou os ajustes e sabe que essa consistência defensiva será fundamental para o time ter chances reais de recuperação. Outro ponto de atenção é o ataque. Lucero, que já foi o principal goleador da equipe, está em um jejum incômodo de 10 partidas sem marcar. É o segundo pior momento dele desde que chegou ao Fortaleza. Isso preocupa, porque o time já não tem sido tão produtivo ofensivamente, e perder o poder de decisão do seu centroavante só agrava a situação. É por isso que o nome de Bareiro, recém-chegado, ganha tanta expectativa. O jogador será apresentado oficialmente, e a esperança é que ele possa ser essa alternativa no ataque que o time tanto precisa. Inclusive, com a suspensão de Lucero e Martínez para o duelo contra o Bragantino, Bareiro deve ganhar uma chance entre os titulares. Já no meio de campo, a dúvida fica sobre quem vai substituir Martínez. Rosseto é uma opção, mas tudo vai depender do que Renato Paiva visualizar como o melhor encaixe para manter o time competitivo. A boa notícia é que, mesmo com pouco tempo de trabalho, Renato Paiva já conseguiu provocar uma mudança de atitude no elenco. No jogo contra o Bahia, o time mostrou uma postura muito mais agressiva, com marcação alta, disputando cada bola como se fosse a última, e dando sinais de que pode reagir. O próprio treinador destacou essa mudança, dizendo que quer um time que ataque e defenda junto, que se movimente com a bola, que busque criar linhas de passe e manter a posse de forma mais consciente. Ele deixou claro que não quer ver 3 jogadores atacando enquanto os outros 7 assistem. Para ele, é necessário que todos estejam envolvidos em todas as fases do jogo. A filosofia é clara: união, movimentação e coragem.
E por mais confusas que as palavras possam parecer no calor da coletiva, quando se observa dentro de campo, é possível enxergar a ideia tomando forma. Se isso vai ser suficiente para transformar o Fortaleza nesta temporada, ainda é cedo para dizer. Mas o primeiro passo já foi dado. Agora é torcer para que as negociações no mercado evoluam e o clube consiga reforçar o elenco com as peças que realmente façam diferença. Porque a missão não é fácil, mas com trabalho, apoio da torcida e decisões assertivas, o Leão pode, sim, encontrar um novo rumo nessa caminhada. E esse novo rumo precisa começar agora, sem mais tempo para lamentações. O que passou, passou. As derrotas ficaram no retrovisor, e o Fortaleza precisa olhar para frente, entender onde errou, corrigir os problemas e se concentrar nos próximos desafios. A comissão técnica sabe que a margem para erro é mínima, e qualquer ponto desperdiçado daqui para frente pode custar muito caro. A tabela não perdoa, os adversários não param de pontuar, e o Brasileirão é cruel com quem demora a reagir. A pausa por conta do jogo adiado contra o Atlético Mineiro pode ter sido providencial. É o tempo que Renato Paiva precisava para ajustar seu time, corrigir os espaços que vêm aparecendo com frequência na defesa e dar um pouco mais de entrosamento para as novas peças que chegaram. Mas, mais do que treino, o que o time precisa é de atitude, de entrega, de comprometimento. É esse espírito que o torcedor espera ver diante do Bragantino, porque o Castelão precisa voltar a ser um caldeirão favorável ao Fortaleza, e não um ambiente de tensão. Esse reencontro com a torcida também vai ser importante para sentir o clima nas arquibancadas. Porque por mais que a torcida tenha dado sinais de impaciência, ninguém abandonou. A nação tricolor continua acreditando, continua presente, e isso precisa ser reconhecido em campo. O torcedor quer ver entrega, quer ver raça, quer ver um time que lute até o último minuto. A confiança pode estar abalada, mas o amor pelo clube fala mais alto. E esse apoio pode ser determinante na retomada do Fortaleza no campeonato. Agora, falando sobre os bastidores, é impossível ignorar o trabalho intenso que vem sendo feito fora das quatro linhas. A diretoria está tentando, dentro do possível, dar respostas à altura. A chegada de Renato Paiva foi um ato de coragem, porque se trata de um treinador com uma filosofia completamente diferente de Vojvoda. E isso exige adaptação, tanto dos jogadores quanto da própria torcida. Só que o tempo é curto, a pressão é grande, e os resultados precisam começar a aparecer. Paiva, até agora, vem tentando implantar seu modelo de jogo baseado em aproximação, movimentação e posse consciente da bola. Ele quer um time que jogue compacto, que saiba atacar e defender em bloco, que não se desorganize a cada ataque adversário. E isso ficou claro no jogo contra o Bahia, onde o Fortaleza teve um primeiro tempo muito mais competitivo do que nas últimas rodadas sob o comando de Vojvoda. Claro que ainda há muito a corrigir, e o segundo tempo da partida deixou isso evidente. A queda de intensidade foi nítida, o time recuou demais, perdeu o controle do jogo e permitiu que o adversário crescesse. Paiva mexeu rapidamente, fez 5 alterações e tentou reorganizar o time, mas ficou claro que falta entrosamento e também confiança em alguns momentos. A transição entre os treinadores também impactou o elenco. A saída de Vojvoda, por mais necessária que tenha sido, deixou um vazio emocional em muitos jogadores. Era um técnico com forte ligação com o grupo, que construiu uma relação de confiança ao longo de anos. Substituí-lo não é apenas uma questão tática, é também emocional. E Paiva terá que lidar com isso nos próximos jogos. Ele já começou esse processo, tentando reaproximar os setores do time, dar mais coesão e melhorar a saída de bola. Mas além de ideias, ele vai precisar de reforços. Não dá para cobrar um time altamente competitivo se as peças disponíveis não correspondem. E nesse sentido, a diretoria precisa seguir atenta ao mercado. Ainda há tempo na janela, e o torcedor espera que mais jogadores cheguem para elevar o nível técnico do elenco. E um ponto que vem incomodando muito é o sistema defensivo. Tomar gols em 9 jogos consecutivos não é algo comum para um time que sempre teve como ponto forte a solidez defensiva. Falhas de posicionamento, bolas aéreas mal defendidas e falta de cobertura nas laterais têm sido recorrentes. Renato Paiva sabe que esse é um setor que precisa de ajustes urgentes.
A entrada de jogadores como Rossetto Herrera e Everson pode ajudar a compor melhor esse sistema, mas é fundamental que o time como um todo tenha uma postura mais compacta. O Fortaleza precisa reaprender a se defender bem, a ser eficiente sem a bola, porque só assim conseguirá sustentar os momentos de pressão e construir vitórias. Outra mudança certa será no meio de campo, já que Martínez também está suspenso. A dúvida é quem Renato Paiva vai colocar no lugar. Rossetto é uma opção mais experiente, com boa capacidade de passe, mas que ainda precisa mostrar consistência. Outra alternativa seria escalar algum jogador com mais mobilidade, capaz de ocupar bem os espaços e manter a intensidade que o técnico tanto exige. O desafio será manter o equilíbrio, sem perder a pegada no meio e sem comprometer a criação. O estilo de Paiva pede aproximação e dinâmica entre os setores, então quem entrar precisa estar muito ligado taticamente. E toda essa movimentação tem como pano de fundo a promessa feita por Marcelo Paes. Aquele discurso de mudanças drásticas não foi só da boca para fora. Ele sabia que era necessário tomar atitudes enérgicas para tirar o clube da estagnação. E de fato, já vimos muitas dessas mudanças acontecendo. Desde a saída de Vojvoda até a reformulação do elenco, passando pela chegada de novos profissionais ao departamento de futebol, o Fortaleza começou a se movimentar. E isso precisa continuar. A cobrança agora é por assertividade nessas decisões. Não basta mudar por mudar, tem que mudar para melhorar. E o torcedor tem todo o direito de questionar se essas alterações foram suficientes ou se ainda falta mais. O elenco, hoje, ainda parece desequilibrado. Algumas posições seguem carentes de alternativas, e há jogadores que não vêm rendendo o esperado. A comissão técnica está avaliando isso de perto, e a expectativa é de que, nos próximos dias, novas saídas e chegadas aconteçam. A janela está aberta até o começo de setembro, então ainda há tempo para ajustes. E o que não pode faltar é ousadia. O Fortaleza não pode se contentar com pouco. Precisa mirar alto, pensar grande e entender que, para se manter competitivo em alto nível, é necessário investir e planejar com inteligência. O mercado está aí, cheio de oportunidades, mas também de armadilhas. É preciso agir com sabedoria e rapidez. Dentro disso, a possível saída de Danilo Barbosa para o Atlético Mineiro deixa um gosto amargo, mas também serve de lição. Não se pode perder tempo quando se tem a chance de fechar com um jogador que está livre no mercado. O futebol não espera, e os concorrentes estão sempre prontos para dar o bote. Se o Fortaleza quiser realmente competir de igual para igual com os gigantes do país, precisa agir como tal. Precisa ser rápido, eficiente e certeiro nas contratações. E, acima de tudo, precisa valorizar o que já tem. Porque, mesmo com todas as dificuldades, o clube construiu nos últimos anos uma estrutura invejável, com centro de treinamento, estádio cheio e uma torcida apaixonada. E falando em torcida, vale destacar mais uma vez a importância do apoio incondicional nesse momento. A pressão é grande, a fase é ruim, mas o clube precisa do torcedor mais do que nunca. A Arena Castelão precisa pulsar, precisa ser um diferencial a favor do Fortaleza. Quando o time entra em campo sentindo a força da arquibancada, as coisas mudam. E mesmo quem não estiver presente fisicamente pode apoiar de outras formas, seja nas redes sociais, seja incentivando de longe. O momento é de união. O leão precisa rugir forte, e isso só vai acontecer se todos estiverem remando para o mesmo lado. O Fortaleza já provou que é capaz de se superar. Já mostrou que pode bater de frente com qualquer um, dentro e fora de casa. Mas para isso, precisa reencontrar sua essência, seu DNA competitivo. Renato Paiva está tentando resgatar isso. Está colocando sua filosofia em prática, tentando fazer o time jogar de forma mais compacta, com mais entrega e mais organização. E o jogo contra o Bragantino será um teste importante para medir até onde essa mudança já surtiu efeito. Se o time conseguir mostrar a mesma postura da primeira etapa contra o Bahia, mas com constância e eficiência ofensiva, o torcedor poderá começar a enxergar um novo horizonte. E claro, tudo isso depende também das próximas movimentações no mercado. A diretoria está monitorando nomes, fazendo contatos e tentando reforçar o elenco da melhor forma possível. Mas é fundamental que essas contratações venham para resolver,
para entrar jogando, para fazer a diferença. O torcedor não aguenta mais apostas que não dão retorno. Chegou o momento de ser direto, de buscar jogadores prontos, com bagagem e que entendam a responsabilidade de vestir a camisa do Fortaleza. Não é hora de experiências, é hora de soluções. O Brasileirão está em andamento, a Libertadores também, e o clube não pode perder mais tempo. O sentimento de frustração pelo momento ruim é compreensível, mas a temporada ainda está viva. Muita coisa pode acontecer, e o Fortaleza tem condições de reagir. Tem elenco, tem estrutura, tem torcida e agora tem um novo comando técnico buscando mudar a mentalidade do grupo. Mas isso tudo só vai funcionar se houver sintonia entre todos os setores. A diretoria precisa ser ágil, a comissão técnica precisa ser ousada, os jogadores precisam estar comprometidos e o torcedor precisa seguir firme. É assim que se constrói uma reação. É assim que se escreve uma nova história dentro da mesma temporada. E o Fortaleza, mais do que nunca, precisa escrever essa virada de página com coragem, inteligência e, claro, com muita raça. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Fortaleza pode estar prestes a receber um reforço de peso para o seu meio-campo. Nos bastidores do futebol nordestino, cresce o burburinho sobre a possível chegada de Danilo Barbosa ao Leão do Pici. O volante, conhecido por sua passagem sólida no futebol europeu e por sua experiência em clubes de ponta, teria chegado por empréstimo e já posado com a camisa tricolor, o que movimentou as redes sociais e agitou a torcida. Embora o clube ainda não tenha confirmado oficialmente a contratação, as imagens e as informações que circulam indicam que o acerto está muito próximo de ser concretizado. Danilo Barbosa, que acumula passagens por times importantes da Europa como Valência, Braga e Lazio, além de ter experiência na seleção brasileira de base, pode ser a peça que faltava para fortalecer o meio-campo do Fortaleza. O jogador, que sempre foi reconhecido pela sua marcação firme, capacidade de desarme e saída de bola eficiente, encaixaria perfeitamente no estilo de jogo proposto pelo técnico do Leão. A expectativa é de que sua chegada ajude a dar mais equilíbrio defensivo e criatividade na transição ao ataque, pontos que o time tem buscado aprimorar nesta temporada. Os torcedores já começaram a celebrar a possibilidade de contar com um nome de tanto peso no elenco. Nas redes sociais, a imagem de Danilo com o manto do Fortaleza viralizou rapidamente, gerando um misto de ansiedade e otimismo. Se a negociação se confirmar, o volante chega para reforçar uma equipe que vem se destacando no Campeonato Brasileiro e na Copa do Nordeste, trazendo experiência internacional para um elenco que mescla juventude e qualidade. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.